Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, nós estamos então terminando agora o PET 3, essa é a semana 4, e o PET 3, semana 4, deixo para vocês do sétimo ano uma coisa muito boa. É pequeno, pouquinha coisa, tá? Então lembrando que quem não entregou as atividades dos PETs anteriores, por favor, entreguem logo, tá bom? Mande as respostas, mande as atividades para a gente poder organizar direitinho, tá? Então, não se esqueça, vai lá para o seu cantinho de estudo todos os dias e faça suas atividades e envia para a gente, tá bom? Vamos lá? O PET 3, atividade da semana 4, é simples. Ele traz aí na primeira questão um relato de Hernán Cortés. Hernán Cortés é conhecido como conquistador espanhol, que conquistou o México e a civilização azteca. Então, leia o texto, que é pequeno, e depois você vai responder as questões. Então, tá aí o texto, eu coloquei o texto inteiro também para vocês, quem quiser ler no final, tá bom? Nas indicações, e você vai respondendo. Essas questões você responde simplesmente com o texto que está acima, nem precisa ficar pesquisando não, ok? O que o relato nos diz sobre a cultura dos povos astecas? Então basta você ler e o que ele está falando sobre a cultura asteca e responder, tranquilo. Qual foi a postura dos conquistadores frente aos costumes dos povos nativos da América? Respeitaram, destruíram, gostaram, enculturaram os seus conhecimentos, ou seja, passou para a sua própria civilização? No texto você tem as respostas, é bem tranquilo, ok? Letra C, o que nos traz, ou o que o relato nos traz sobre a religião dos astecas. Basta você dizer lá do relato, lá que você leu, sobre a religião, o que eles estão falando. É bem simples, tá, pessoal? O PET dessa semana está muito fácil. Questão 2. Leia o fragmento da reportagem, traidora ou vítima. Aí você vai conhecer a Malinche, a mulher que tornou possível a conquista do México. O texto é da Flávia Ribeiro e em seguida tem uma observação que é ilustrada da Batalha de Michoacán, ok? Vamos lá? Você vai ler o texto, esse texto aí em 1519 e tal. Esse texto vai te dar a chave para as respostas. E a imagem está aí, ó. Essa imagem asteca da Batalha de Michoacán. Vamos lá? Então, bem simples, você basta ler os textos, dá um zoom na imagem, ela está no seu PET também, só você dá uma olhada, quem está com o PET impresso, e você vai responder as questões que são bem simples também. Qual o assunto principal do texto? O texto está falando de quê? Letra B. Observe a imagem, descreva o que está sendo representado nela. Descrever, pessoal, é você dizer o que está acontecendo ali. Eu estou vendo isso, isso, isso e isso. Tranquilo, sem maiores problemas, certo? Quais os grupos sociais representados na imagem? Você está vendo nessa imagem aí quais os grupos? Conquistadores, espanhóis, indígenas, astecas. Quem são esses povos? Certo? Bem simples também. Bom, busque identificar os grupos que se enfrentam. Quem está batalhando com quem? Basicamente, nessas duas linhas você responde com muita tranquilidade. Letra E. Além da guerra, quais outras formas de resistência podemos identificar na imagem? Os astecas resistiram à sua conquista só com a guerra? Ou tem outros elementos? Dá uma observada na imagem, observe os detalhes, observe nos cantinhos que você vai descobrir outras formas de resistência. Letra F. Quais dos grupos que estão em combate têm maiores chances de vitória? Desses dois grupos, né, entre astecas, colonizadores espanhóis, quais deles que têm, no seu modo de ver, observando a imagem, quais deles têm chance de ganhar essa batalha? E por que você acha isso? Correto? Atividade 3. Sobre Pizarro, que foi um dos conquistadores aqui do Império Inca, aqui na América do Sul, certo? E dizimou milhões de indígenas. Então tá aí um pequeno texto falando sobre quem foi Pizarro, certo? Onde ele nasceu, como que ele chegou aqui na América e tal. E essa imagem que representa o Pizarro com a espada em punho e Imperador Inca Atahualpa no alto da liteira, certo? Então eu coloquei aqui as setinhas para você observar quem são as pessoas que nós estamos falando, certo? Essa imagem está lá no seu PET, e depois você vai responder as questões também de acordo com o texto e com a imagem. Dessa vez não precisa nem de ficar pesquisando muita coisa, certo? Segundo trecho do artigo, aquilo que está aí no PET, o que motivou o conquistador espanhol a lutar contra os andinos, né, os povos que habitavam os Andes aqui na América do Sul? Quais são os motivos? Para que ele lutou? Agora observa a imagem 1. O que ela está representando? A imagem 1 é aquela imagem que eu coloquei as setinhas para vocês, certo? Ela está representando o quê? Na própria legenda praticamente já tem a resposta para você.
Que grupos sociais estão representados na imagem? Que grupos sociais? Que povo está sendo representado aí nessa imagem? É bem simples, basta você averiguar com mais calma, certo? No embate representado na imagem 1, quem está lutando contra quem? É praticamente uma resposta muito parecida com a da letra C. E por fim, os dois grupos, ou quais desses têm maior número de pessoas na luta? Isso pode nos dizer que esse grupo venceu a batalha? Justifique sua resposta. Essa questão é interessante porque você vai ver ali na imagem que atrás do imperador tem muitos povos incas, muitos. E a história nos mostra que, infelizmente, os incas foram dizimados, não na sua totalidade, que ainda hoje nós temos descendentes dos povos incas, mas nesse primeiro momento, em termos de conquista de terra, eles foram dizimados. Por que será? Por que será que o maior número de pessoas não pode necessariamente vencer essa batalha? Aí você justifica, basta você dar uma olhadinha. Bom, como eu falei que é simples, então não tem muita coisa para ler e para estudar, mas eu deixei algumas coisas para vocês aí, tá bom? Um pouquinho da biografia, para quem quiser conhecer melhor quem foi Hernán Cortés e quem foi Pizarro. Eu queria lembrar para vocês que a biografia ou textos referentes, a maioria são textos em espanhol. Então, eu coloquei esses em português, que são textos mais simples, nada muito aprofundado, certo? E os vídeos sobre Hernán Cortés e a conquista do Império Inca, certo? Tem um desenho animado, chama Lenda do El Dorado, certo? Você pode procurar aí no YouTube, você pode encontrar aí nos aplicativos. Se você quiser assistir esse vídeo, ajuda também, certo? PET terminado, mande a sua resposta até segunda-feira para a gente poder anotar direitinho e você receber a sua carga horária, tá bom? Grande abraço, pessoal, até semana que vem.